E boa noite! Ou bom dia, né? Vai saber que hora que você está assistindo isso. Depois de muito tempo, estou aqui, o progenitor do universo, ou mais conhecido atualmente como Flávio Montenegro, não é? Flávio Montenegro, gente, que espetacular interpretar Flávio. Foi uma coisa assim, eu gostei demais, demais, demais. E nós fizemos um vídeo um tempo atrás sobre, né? Mas agora poder falar sobre após a finalização da campanha. Tem muita coisa para comentar. Se você não viu o vídeo da Rosa, pausa, veja o vídeo da Rosa e volte. Por quê? Porque eu vou falar do vídeo aqui dela, porque ela falou muito da minha pessoa. Como ela falou muito da minha pessoa, então nós vamos entrar em algumas pautas aqui, alguns assuntos, né? Mas vamos lá. Caso alguém não me conheça, caiu de paraquedas nesse mundo, quem que é você? De onde você surgiu? Eu sou L. Oi. Eu interpreto Flávio Montenegro em Nébula do Saber, no RPG de mesa, no sistema de ordem paranormal, e também sou o responsável da ideia de tudo isso aqui. Não sou responsável executor, né? Eu tenho uma equipe, todos muito bem remunerados, né? Para poder, claramente, para poder executar tudo isso daqui. Eu executo, obviamente, mas não com tudo. Não tem como uma pessoa sozinha dar conta de tudo isso aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre Flávio Montenegro. Quem que é Flávio Montenegro? Se você não assistiu, assista Nébula do Saber. Mas Flávio Montenegro é uma pessoa um tanto quanto egocêntrica, e tem assim uma composição maravilhosa, um sentido, um sarcasmo, uma felicidade, uma loucura genuína que só ele tinha dentro daquela parte, aquele jeito Flávio de ser. Não tem outro jeito para descrever Flávio senão o jeito Flávio de ser, né? Com toda aquela temperança que ele tinha, todo aquele entusiasmo distorcido, e foi interessante acompanhar o Flávio do início, assim, interpretando-o, porque a evolução que o Flávio teve foi uma coisa interessante. Quando nós pegamos lá no início, o Flávio, a primeira aparição dele, você vê que ele era tipo, eu tenho, tome, porque eu posso, e esse era o Flávio, mentiroso, salafrário. Fala mansa, ô falinha mansa, era tal de Flávio Montenegro, mas com suas maravilhosas pessoas ao redor dele. Indo pra ordem, ele encontrou um povo não tão bom assim, né? Povo chato, não compartilhava do mesmo amor de Flávio. Aí não era bom pro Flávio, né? Não, vamos desmistificar aqui, vamos trazer aqui o ponto, o central. Flávio não é um herói. Vamos definir isso. Flávio tá muito longe de ser um herói. Eu sempre enxerguei o Flávio muito mais como um anti-herói. Isso desde quando eu estava no processo criativo de fazer o Flávio, eu já sabia que eu ia ter um belo problema de fazer o Flávio. Porque o Flávio é praticamente o meu oposto. Porque ele é todo extrovertido, animado, vai pra lá, vem pra cá. E eu tive que me forçar bastante pra ser igual ao Flávio, porque na maioria das vezes eu sou mais quieto. Mas eu interpretei o Flávio tão bem, mas tão bem, que eu tô quase igual a ele agora, gente. Olha só que absurdo que a gente tem que passar nessa vida, né? Mas a interação do Flávio com os outros era divertida, porque ele era todo caótico, cabeça louca, e os outros eram mais reclusos nas deles. A interação com o Cura era interessante, porque o Cura era praticamente o oposto do Flávio. Eu não esperava que o Flávio fosse se casar. Muito menos com aquela coisa do Ethereum, não esperava por aquilo, foi demais pra mim. Aquilo ali pra mim foi um ponto assim que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais foram as escolhas, as decisões que eu tomei pra chegar neste ponto? Mas foi tudo muito divertido. Ser o Flávio era divertido, desgastante, mas divertido. Era muito desgaste fazer o Flávio, que ele era muito forçado, mas era recompensador poder interagir com tudo aquilo, com aquele universo maravilhoso. Às vezes eu esqueci até que eu tava interpretando, gente, entrar assim no mundo, eu ficar imaginando na minha cabeça assim as coisas acontecendo, era muito bom, era divertido. É quando você entra no universo, e olha que o povo era lento, viu? Se fosse pelo Flávio, tudo tinha sido mais rápido, tudo tinha acabado logo no começo, porque ele ia morrer logo no começo por ser imprudente. Mas o Flávio não era uma pessoa burra, ele era esperto, imprudentemente esperto, enganador da lábia, mas era um bom investigador. Não pude mostrar muito de suas habilidades investigativas. Não é culpa minha que o mestre não deixou coisas pra nós investigar, né? Não é culpa minha que o mestre deixou coisa pra nós investigar. Eu não pude achar coisa, gente. É isso. A gente depende do mestre, né? Aí o mestre não deixa. Mas enfim. Todo o processo do Flávio foi muito bom, foi muito divertido. A Rosa comentou no vídeo dela sobre a interação que ela teve comigo, né? Já que fora das telas ela é uma grande amiga minha. E de fato era bem interessante, bem divertido. E ela até comentou que ela não pôde usar a espada. Mas eu usei bastante, né? Quando a Rosa teve o seu fim prematuro, Flávio, como um bom ladrão de tumbas, foi lá e pegou a espada da Rosa, que acabou virando um símbolo do Flávio após, né?
O Flávio acabou sempre utilizando aquela espada pra tudo, virou um grande símbolo dele, ele sempre usava aquela espada pra tudo que a Rosa não utilizou, o Flávio utilizou, e acabou que houve até uma junção, toda uma coisa muito bonita, envolvendo o Flávio, Rosa, depois Etérico, todo mundo junto, toda uma marca só. Mas foi muito bonito ver o Flávio, um simbolismo bonito, né, ver o Flávio pegando, embora não legalmente, pegando a espada da Rosa, e utilizando-a como sua arma principal, mesmo o foco dele nunca sendo combate direto. E pra mim, enquanto pessoa, tem aquele significado bonito, né? É uma coisa bonita de se dizer. Mas, nosso Flávio não compartilha do mesmo espírito que eu, jogador. Né? Flávio, como já dito, egocêntrico. Flávio, como já dito, maluco. Então, o objetivo do Flávio em toda esta campanha era apenas um único. O Flávio não queria amizades. O Flávio não queria habilidades novas. Flávio só queria comprar aquele prédio do começo. Quem assistiu sabe que Flávio tentou comprar o prédio, não conseguiu. E era o único objetivo de Flávio Montenegro. E morreu sem concluir o seu objetivo. A coisa mais frustrante pro personagem e pra mim foi não poder comprar o prédio no final. Eu tinha certeza, a hora que acabasse tudo, se Flávio saísse vivo, ele ia lá e ia comprar o bendito prédio. Mas nós não tivemos essa sorte. Mas é muito bonito ver o Flávio no final de tudo também, quando ele já não tinha mais esforço. Ele utilizando das próprias energias vitais para poder salvar todo mundo, embora esse nunca fosse o objetivo original dele. Deixa eu trouxe aqui algumas perguntinhas. Vamos ler? Vamos ver umas perguntas aqui. Vocês não estão cansados de me ouvir não, né? Dá pra aguentar mais um minutinho, então vem comigo. Vamos ver aqui. Qual foi a maior dificuldade que você, no caso eu, teve interpretar o seu personagem? Então, é como eu já disse, né? O Flávio era muito forçado, muito animado, muito extrovertido, e eu não sou assim. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade. Tem que sempre estar interagindo com alguém e minha bateria social indo lá no pé. Houve alguma ação ou fala de outro jogador que fez você ver o seu próprio personagem sob uma nova perspectiva? Não. Eu fui muito bem decidido sobre o que o Flávio seria, como ele agiria. Houve poucas situações em que o Flávio teve uma mudança de comportamento, só que nada inesperado. Eu tenho a plena noção de como aquele personagem agiria, e de fato cumpri com o papel que eu concedi a ele. Qual foi a decisão mais difícil que seu personagem tomou nesta temporada? A decisão mais difícil que o Flávio tomou na temporada foi dentro dele, dentro do Flávio, a sua natureza. Ele já era muito mais paranormal do que humano, né? Já tinha alcançado seus nexos absurdos. Além de ser extremamente poderoso, aquela coisa toda. E ele só queria dar um fim naquilo o mais rápido possível e comprar o seu prédio. A decisão mais difícil para o Flávio foi os seus últimos segundos de vida, quando ele decidiu realmente ir lá e aceitar a morte. Aceitar a morte, embora seja a coisa mais difícil que ele fez, também foi a coisa que mais trouxe paz para ele. E tá irônico, né? Teve um momento inesperado pro seu personagem. Ele começou a gostar da Ellie. Porque no começo o Flávio só tava manipulando ali toda a situação para poder ter a menina perto, porque a menina era extremamente poderosa, podia servir como bomba combustível. Mas no fim ele acabou se aperfeiçoando não só a menina, como ao time, e no fim se sacrificando pelo time todo. Todo mundo morreu. Em qual momento seu personagem se sentiu mais vulnerável ou poderoso? Por incrível que pareça, nas duas situações, foi no mesmo momento, que foi quando ele usou a sua habilidade maravilhosa, que era o teatro. E todo o teatro deixava ele muito poderoso, só que ao mesmo tempo muito vulnerável. Tanto que o Flávio chegou muito perto de morrer naquele momento. Sendo a interação que eu mais senti impacto, no final. Porque vai pro sacrifício do Flávio, não tem muito o que comentar sobre isso. Pra mim, toda a carga do personagem dele lá no começo, como só um egoísta, ele criando sentimentos pela equipe, no fim se sacrificando por todos, mesmo depois de já estar quase um irracional completo. Pra mim é o maior simbolismo do Flávio, do seu crescimento, da sua evolução, ele usando a espada da Rosa como sua principal arma, com toda a sua habilidade sendo canalizada pela espada. Então todo o simbolismo, tudo aquilo é muito bonito de se ver. Mas teve o seu fim da forma mais trágica. Não consegui terminar o bendito do prédio. Terminar não, né? De comprar o bendito do prédio. Foi a coisa mais triste. Mas foi muito bom poder derrubar as casas. Poder atrapalhar os planos do mestre. O mestre queria que a gente ia pra um caminho, o Flávio ia lá e destruir aquele caminho. Foi muito bom. O mestre não gostou, mas eu gostei. E tudo isso foi divertidíssimo pra mim. Foi muito bom poder vivenciar tudo isso. Ser Flávio Montenegro. Teve o seu fim. Aceitou a sua morte. Com a espada junto com ele. Então todo o simbolismo do Flávio é muito bonito. O Flávio era o que eu esperava que ele fosse, desde quando eu criei. Suas evoluções foram algo prazeroso de assistir, e o seu final foi muito recompensador. Ser o Flávio foi assim, lindíssimo. Muitas gratidões por ter sido Flávio Montenegro. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar.
Inclusive, tem uma coisa sobre o Flávio também que eu não tenho interesse em falar agora. É uma coisa que tá na lore base dele do desenvolvimento. Embora o Flávio já esteja morto, existem coisas que ainda não estão na hora de ser revelado. A gente deixa pro futuro, né? Sendo assim, vou me despedindo por aqui. Muitas gratidões a todos vocês que têm acompanhado. Se você caiu de paraquedas, vá acompanhar por obséquio. Gratidão a toda a equipe produtiva, né, que me ajuda a executar esse projeto. É um povo muito zeloso com os prazos, tá? É um povo assim maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, é um povo que eu gosto. Tá? É uma boa coisa. É uma equipe que eu gosto de trabalhar junto. Passo raiva, passo nervoso com um em específico, que eu não vou citar nomes aqui. Assim, me tira do eixo. Mas eu gosto de vida de ser humano. Com todo mundo que aceitou o projeto de Joia do Medo. E assim, tem gente que eu só comecei a conversar por causa de Joia do Medo. Não sabia nem quem que era. Aí agora tá aí, minha vida. Mais um estorvo na minha vida. E... eu tô falando, eu interpretei o Flávio tão bem que agora tem Flávio em UL aqui, tá? Tem Flávio em UL. Mas eu fico feliz em poder acompanhar tudo isso, em ser parte disso, ser criador disso, e ter quem me ajuda com tudo isso. É muito prazeroso poder ver essas coisas. Mas também é longa demais, né? Deixa isso pro próximo falatório. Eu volto aqui depois com alguma coisa, aí a gente senta, toma um cafezinho e conversa melhor, tá? Beijo do tio L. Tchau pra vocês.